Olá, sexto ano, um bom dia para você que está assistindo esse vídeo, seja de tarde, seja de noite, mas que seja um bom dia para você, tá? Então vamos aqui dar continuidade ao nosso módulo 3, capítulo 5, tá? Teatro para ser e interpretar. Então nós já falamos sobre o papel do autor, já falamos sobre o papel dos atores, aonde surgiu onde surgiu o teatro, quem é o deus do teatro, quais foram os dois primeiros gêneros, tá? Então nós já falamos o que antigamente para que servia, as encenações, que é como para rituais, para festejos, certo? Então nós falamos também sobre as máscaras, já. Nós falamos sobre a comédia dell'arte também. E falamos sobre 4 tipos de máscaras. Máscara do Japão, máscara da tailandesa e mais outros 2 tipos de máscaras, que é difícil de falar o nome agora. E também tem aqui uma atividade para fazer, mas só que seria mais divertido se fosse na sala de aula, né? Então vamos deixar isso aqui para a próxima. Falamos sobre improvisação, né? E agora nós vamos entrar, não é o menos importante, ele é muito importante também, sobre os elementos do espetáculo do teatro, certo? Então, continue na aula e vamos nessa. Elementos do espetáculo teatral. Aí na sua página 73, aqui, tá? Temos aí 4 elementos. Mas para isso, vamos aqui. Um espetáculo teatral é composto por vários elementos. É essencial que haja um ator e um público. Isso sem sombra de dúvida, né? Nós já falamos, não sei se foi com o sexto ano, se foi outra turma, mas nós já falamos que o ator sem um público não serve praticamente de nada, apenas ensaio. E o público sem um ator para encenar também não serve praticamente de nada. Então, nós temos aqui, é essencial que haja um ator e um público. É essencial. O que é essencial? O ator e o público, tá? E além disso, há vários outros elementos importantes. Vamos ver esses exemplos. Nós temos o texto, que conduz as ações dos personagens e mostra a qual gênero pertence. O cenário, tá? Já falamos sobre o texto, agora vem o cenário, que cria um ambiente onde se passa a história. Temos o figurino, 3 já. Temos o figurino, composto pelas roupas que os atores vestem para compor seus personagens. E o por último, a maquiagem, que cria efeitos que podem transformar a aparência de uma pessoa. Então nós temos aí esses 4 elementos: o texto, o figurino, a maquiagem e o cenário. Tudo para compor um espetáculo, tá? Esses são os elementos do espetáculo teatral. O ator precisa interpretar o personagem para que sua interpretação seja convincente. Ele deve pensar e agir como que está representando fosse verdadeiro. A criação de uma história pessoal para o personagem e os jogos de improviso auxiliam muito o processo de quem atuará. O trabalho do ator não é restrito ao teatro. Ele pode ser apreciado na televisão, no cinema, em vídeos da internet, em circos, na rua e também em outros tipos de apresentação. Ou seja ele em grupo ou seja ele sozinho. Então, o ator ele não está preso, né, em um teatro, ele não está preso em só uma televisão, ele não está preso só ao cinema. Ele tem aí um leque
de opções para atuar. E para você que está pensando em ser um ator ou uma atriz, né, temos umas dicas aqui no livro, tá? Que diz assim: o espetáculo teatral acontece em diversos lugares, no palco, nas praças, na rua, em empresas, escolas e até em ônibus. Para quem vai começar a fazer o teatro, é importante ter algumas dicas. Primeiro, procure decorar suas falas. Segundo, tente ficar à vontade em cena e ter prazer no que está fazendo. Lembre-se de que o teatro é como um jogo. Respire fundo e faça um bom aquecimento antes de começar a peça. 3. Siga o que foi combinado nos ensaios para o grupo funcionar coletivamente. Todos têm seu papel e o lugar de cada um deve ser respeitado. 4. Fale alto e de maneira clara para que todos possam ouvi-lo, certo? Acho que a maioria já fez uma peça teatral na escola ou uma peça na igreja e você sabe muito bem do que nós estamos falando aqui nessa dica, certo? Vamos aqui para a página 74. Ah não, antes da página 74, bora pegar esse mapa, tá? Eu peguei lá no drive da Juliana Tesa, ela falando sobre teatro, e ela disponibilizou este mapa sobre teatro. E eu achei muito interessante, tá? Então nós temos aqui: teatro é a arte da representação, uma história criada para ser representada, tá? Surgiu na Grécia Antiga e teatro significa lugar onde se vai para ver, que no caso TEA, né? TEA, T-H-E-A. Aqui, a cidade de Atenas ficou conhecida pelos seus teatros, construídos em montes, aproveitando a inclinação para criar arquibancadas e propagar o som para quase 20 mil pessoas. Isso nós falamos na aula passada. E aqui nós temos outros elementos, além desses elementos que eu falei da encenação, nós temos estes elementos aqui do teatro. O tema, tá? Que é o assunto abordado no texto da peça, ele está junto no texto, do elemento do texto. O enredo é a sequência de fatos e acontecimentos. Conflito são as relações dos personagens, que pode ser amor, ódio, desprezo, simpatia, etc. Espaço, que é o local onde se passa a história, e o espaço cênico, que se modifica para alterar o espaço. E o tempo dramático, é diferente da duração da peça. Pode representar meses ou até décadas, tá? As peças do teatro são divididas em atos ou cenas, certo? Então tá tudo aqui, se você quiser fazer este mapa no seu caderno, é importante para lhe orientar. Correto? Essas três imagens aqui da nossa página 74, tá? É de um exercício que diz assim: observe as imagens abaixo, associe cada uma delas ao tipo de teatro que ela retrata e justifique sua resposta. Então, nós temos aqui os tipos de teatro: tragédia, comédia dell'arte e teatro novo. Nós não falamos sobre teatro novo. Então, vamos aqui. Qual desses você acha que é tragédia? Olha a expressão do rosto. Olha a máscara, tá? Então, nós temos aqui a letra C. Nós temos aqui a letra C. Ele é o nosso teatro tragédia, tá? Um dos elementos que permite identificar a apresentação na tragédia é a expressão de tristeza ensinada pelas atrizes. Então, observe aí na questão C, tá? Comédia dell'arte, podemos observar aí
a letra B, tá? Escreva aí. Alguns elementos que permitem identificar a apresentação de comédia dell'arte são a presença de personagens, a arlequim e a expressão cômica dos atores. Então, teatro no é a letra A, que o que identifica a apresentação do teatro no são as máscaras, os kimonos e o cenário de uma casa tradicional japonesa. Então, a sequência das nossas respostas é C, B, A. Certo? Vamos nessa, gente. E aqui nós temos um exercício para o nosso caderno. Eu não vou escrever, eu irei ditar e você irá escrever. Se eu estiver falando rápido demais, você dá pause e volta, tá bom? Então, escrevendo no seu caderno, assim como está no meu, são apenas 10 questões, tá? Só para começar. As respostas estão aí no livro de vocês. Depois a gente corrige. Depois em outra aula, tá? Primeira questão. Por que a imaginação tem lugar garantido na arte? Primeira questão. Por que a imaginação tem lugar garantido na arte? Segunda questão. Onde o teatro tem suas raízes? Poxa, né? Segunda questão. Onde o teatro tem suas raízes? Terceira questão. Vamos lá. Onde os gregos buscavam suas inspirações? Onde os gregos buscavam suas inspirações? Deixa um espaço, mais 2 linhas só. Quarta questão. O que os gregos trouxeram como personagem para o teatro? Quarta questão. O que os gregos trouxeram como personagem para o teatro? Número 5. Quinta questão. Qual era o propósito das encenações no começo de tudo? Qual era o único propósito? Agora tem vários propósitos, mas antes qual era? Quinta questão. Qual era o propósito das encenações no começo? Sexta questão. Os gregos criaram 2 gêneros teatrais. Quais são? Fácil, né? Os gregos criaram 2 gêneros teatrais. Quais são? Sétima questão. Qual a diferença entre esses 2 gêneros? Qual a diferença entre os 2 gêneros criados pelos gregos? Você vai dizer a tragédia, tarará, tarará, e comédia, tarará, tarará. Tá? Diga aí qual é a diferença entre um e outro. Oitava questão. Como as peças eram interpretadas na antiga Grécia? Como as peças eram interpretadas na antiga Grécia? Vamos lá para a 9ª questão. Ó, bem pouquinho. O que é encenação? De novo, 9ª questão. O que é encenação? E a 10ª questão diz assim: em várias culturas, as encenações ainda são usadas em... E você vai me responder. Em várias culturas, as encenações ainda são usadas em... Muito bem. Todas essas respostas você vai encontrar no livro, tá bom? Façam e depois eu irei receber o feedback de vocês. Todas as respostas estão na página entre 66, 65, 66 e 67. Tá ok? Então, meus amores, fique com Deus, fique na santa paz, que a
as aulas possam estar sendo produtivas para vocês, que vocês possam estar fazendo todos os exercícios. Qualquer coisa, né? Estamos aí na escola, pode, se for dúvida, se for exercícios, tá? Então você pode mandar feedback para nós, que estamos esperando. Um beijo da tia Raíza e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.